Como tratar aqueles que não vivem de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje estou aqui nessa segunda com sabedoria para trazer aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus falou com o meu coração para falar diretamente ao seu coração. E aí eu queria falar sobre o que está em 1 Timóteo, capítulos 5 e 6, falando um pouco sobre como que a gente deve lidar, tratar aquelas pessoas que não vivem de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E aí então lá a partir do versículo 1, no capítulo 5 diz assim: não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas, que não têm ninguém para cuidar delas, mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera com súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, este negou a fé, e é pior do que o descrente. Então aqui a gente está entendendo que é preciso a gente tratar com respeito aqueles que são da nossa própria família, os pais, irmãos, filhos, enfim, para que a gente então, mesmo que eles estejam vivendo de uma forma que não está de acordo com a palavra, a gente precisa exortá-los com amor, com pureza. Óbvio que a gente não deve deixar de falar, tanto que a partir do versículo 20 diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ou seja, a gente deve repreender o pecado. Aquilo que é pecado tem que ficar claro que é pecado. A gente não deve minimizar isso. A gente não deve diminuir a força do erro que a pessoa está cometendo. A gente deve tratar o pecado como pecado verdadeiramente, mas tratando isso de forma respeitosa e em amor. E aí no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, este é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito das palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim por parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, ou seja, pessoas que estão querendo se beneficiar, ganhar vantagem em cima da palavra ou daquilo que eles vendem como palavra de Deus, porque aqui está falando que pessoa que não concorda com a palavra que Jesus nos ensinou, e a pessoa fica alimentando discussões sem fim e fica utilizando aquilo ali como forma de angariar recursos para si própria. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, a pessoa que perde então a noção daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a palavra de Deus, de como ela deve viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, e acaba focando demais nos recursos, no dinheiro, acaba então pervertendo a própria palavra em busca do dinheiro, em busca de viver uma vida luxuosa e de riquezas, a pessoa acaba então com esse foco excessivo no dinheiro, caindo em tentação, se desviando da palavra, caindo em armadilha e aí buscando justamente o desvio da fé
buscando aquilo que é material, aquilo que está nesse mundo e que a gente não vai levar dele, aquilo que a gente não vai levar para a nossa vida eterna. Então a gente precisa ter essa preocupação muito clara de viver uma vida piedosa, de acordo com a palavra de Deus, respeitando as pessoas, falando do pecado sim, mas falando com amor, com respeito, com pureza, para que a gente então possa trazer mais pessoas para a palavra de Deus, para viver de acordo com uma vida reta, para que a gente então possa se purificar e se santificar, porque a palavra nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus, e os dias estão chegando aos seus fins, porque Jesus está voltando. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e nos siga para que você então possa ser edificado na sua fé e que Deus te abençoe então e te dê uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.